Olá, meu nome é Flávio Henrique de Mello, juiz de Direito, tenho doutorado em Ciências Jurídicas, canal no YouTube, no Instagram sobre Direito e Inclusão. Estou vindo aqui para falar um pouco sobre a questão da pandemia e o autismo, fazer um paralelo aqui entre as duas situações. É importante nós nos reportarmos que o autismo está baseado em duas legislações hoje. A Lei 12.764 de 2012 e a 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Inclusão. A pandemia provocada pelo coronavírus em todo o planeta, ela é uma situação que acomete mais de uma fronteira. Ela muda toda e qualquer situação relativa a um Estado enquanto nação. Por outro lado, quando se fala em autismo, é uma realidade hoje, não só do Brasil, mas de vários países. É um assunto também transnacional. Só que quando você fala em autismo, baseado nessas duas legislações mencionadas, nós temos que levar em consideração que o autismo é uma doença permanente, ou seja, ela não tem uma possibilidade de iniciar e terminar em curto ou médio prazo. Não há essa previsão médica. E juridicamente é definida assim. A pandemia, ao contrário, já não. Existe uma previsão de pico, de queda, muito embora as consequências são bem danosas em um estado como nós estamos atravessando hoje. Então, quando você fala do autismo, nós temos uma situação, como eu disse, permanente, que envolve uma mudança comportamental, envolve uma questão de regulação, repetições de atos e rotinas bem definidas para regular uma ação controlada de determinada pessoa, que é apontado com esse diagnóstico. Quando você fala da pandemia, quando você fala do coronavírus, da situação atual, você também invoca a questão da mudança de rotina. Você tem que padronizar, você tem que estabelecer um elo de ligação com uma nova sistemática de você viver, de você se cuidar, de você se voltar para o mundo. Eu sempre comentei nas minhas falas que o autismo é uma maneira diferente de você enxergar o mundo, Não era uma situação esdrúxula. Pelo contrário, a pessoa que tem o TEA, ele enxerga o mundo como ele deve ser. Tanto que comparo ele até o direito, porque o direito é a ciência do dever ser. E o autismo vê como as coisas deveriam ser. Daí a dificuldade da pessoa que tem o diagnóstico de enxergar e de tentar entender o mundo, porque ele realmente não é muito previsível e nem muitas vezes apresentam uma situação em que você consiga compreender a lógica de algumas situações. E isso para o autismo é angustiante e conflitante, porque ele entra numa situação onde foge aos parâmetros que ele pré-estabeleceu. Então, legalmente, nós vemos que no autismo as situações são bem definidas, Inclusive a própria lei ela já prevê, situações terapêuticas, do ponto de vista médico e do ponto de vista das ciências afins também, fono, terapeutas, psicólogos e outras áreas também, como hoje temos musicoterapia, ecoterapia, que são atividades extremamente relevantes para a estabilização do quadro. Enfim, e a pandemia é um quadro já também pré-definido, como eu disse ali. Só que tanto um quanto o outro tem um amparo constitucional também, São direitos fundamentais afetados de uma situação numa e outra. Então isso é uma situação muito peculiar. E eu gostaria de deixar esses registros breves para não me alongar muito e dizer que em breve podemos fazer uma live, seria muito interessante discutir e aprofundar esse assunto aí. Então fica o meu registro e as contribuições aí e até a próxima.